tudo bem? Agora a questão número 9 da prova de Física, primeira fase, vestibular do ITA 2019-2020, questão de termodinâmica. Vamos lá. Uma certa quantidade de um gás, com temperatura inicial T0, pressão P0 e volume V0, é aquecida por uma corrente elétrica que flui por um fio de platina no intervalo de tempo dt. Esse procedimento é feito duas vezes. Primeiro, com volume constante, V0, e pressão variando de P0 para P1. E a seguir, com pressão constante P0 e volume variando de V0 para V1. Assinale a alternativa que explicita a relação Cp sobre Cv do gás. Essa relação Cp sobre Cv é o nosso gama, né? Coeficiente de Poisson. Vamos lá, vamos esquematizar o que está acontecendo aqui. Vamos fazer o nosso diagrama PV. No diagrama PV, o gás está inicialmente a pressão P0, volume V0, numa temperatura T0. Então, no primeiro aquecimento, ele vai passar da pressão P0 para a pressão P1, mantendo o volume constante. Então, nós temos aqui uma transformação nessa forma. Essa aqui é a transformação 1, é a primeira transformação. Aqui ele vai do estado de pressão P0, volume V0, temperatura T0, para o estado de pressão P1, volume V0, temperatura, digamos, T1. A temperatura T0 a gente sabe que está aqui, nessa isoterma, enquanto que a temperatura T1 está associada a esta outra isoterma. Tudo bem? E foi dito que na segunda vez, o aquecimento ocorreu mantendo-se a pressão constante e variando-se o volume de V0 até V1. Ou seja, nós tivemos uma transformação deste tipo aqui, horizontal no diagrama PV. De maneira então que nesse segundo momento, nós temos a mesma pressão P0, só que o volume vale V1. E a temperatura, evidentemente, também tem um outro valor que eu vou chamar de T2. Esta é a nossa transformação número 2, ok? Um fato importante que devemos observar é que em ambas as transformações, a quantidade de calor cedida é a mesma, porque você teve a mesma fonte, que foi um fio de platina, fornecendo energia pelo mesmo intervalo de tempo, que foi um tempo ΔT. Então, a quantidade de calor trocado aqui na situação 1 é igual à quantidade de calor trocada na situação 2. Mas vamos lá. Vale a gente fazer aqui uma observação, só para nos lembrarmos do seguinte. Quantidade de calor, de maneira geral, é massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura, ok? Que pode ser escrito como número de mols vezes a massa de 1 mol, vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura. E esta quantidade, massa molar vezes calor específico, é o que nós chamamos de capacidade térmica molar, é o Czão. Então, a quantidade de calor também pode ser expressa como número de mols vezes a capacidade térmica molar vezes a variação de temperatura. Lembrando disto, e observando que Q1 é uma quantidade de calor trocada mantendo o volume constante, ele pode ser escrito como número de mols vezes a capacidade térmica molar a volume constante vezes o ΔT na transformação 1. Da mesma forma, o Q2 é uma quantidade de calor trocada mantendo-se a pressão constante. Portanto, isso é o número de mols vezes a capacidade térmica molar a pressão constante, vezes o ΔT na transformação 2. Como nos foi fornecida de maneira indireta a informação de que Q1 é igual a Q2, segue imediatamente que CV ΔT1 é igual a CP ΔT2, ou, se você preferir, CP sobre CV é igual a ΔT1 dividido pelo ΔT2. Ok, gente? Então, agora é o seguinte, o nosso problema está resumido a encontrarmos os valores de ΔT1 e ΔT2, que a gente vai passar a fazer neste momento.
Observe que entre os estados 1 e 2, vale a seguinte relação. Da equação geral das transformações gasosas, segue que P0 vezes V0 sobre T0 é igual a P1 vezes V0 sobre T1. V0 com V0, a gente corta. E daí, segue que T1 pode ser escrito como P1 dividido por P0 vezes T0. De maneira que ΔT1, que nada mais é que T1 menos T0, é igual a P1 sobre P0 menos 1, que multiplica T0. De maneira exatamente análoga, podemos observar P0 vezes V0 por T0, no caso da transformação 2, é igual a P0 vezes V1 sobre T2, de maneira que T2 pode ser escrito como V1 dividido por V0 vezes T0, ou ainda ΔT2, que nada mais é que o T2 menos o T0, fica escrito como V1 sobre V0 menos 1, que multiplica T0. Assim, o nosso CP sobre CV é igual a P1 sobre P0 menos 1 vezes T0 dividido V1 sobre V0 menos 1 vezes T0. Cortando T0, CP sobre CV nada mais é que P1 P0 menos 1 dividido por V1 sobre V0 menos 1. E antes de fechar o vídeo, não se esqueça de verificar se você continua inscrito no canal. Se não está inscrito, se inscreva e deixe seu comentário aqui embaixo. Agora a gente vai lá em cima, P1 por P0 menos 1, V1 por V0 menos 1. Alternativa B. ITA 2019-2020, questão de prova. Até a próxima!